Quero agradecer ao Fábio e do vereador. Acredito que foram boas contribuições sobre o tema. Nos chegaram aqui algumas perguntas, não sei se alguém ainda está escrevendo ou tem alguma. Bom, podem escrevendo que eu vou começar já a ler as perguntas, né? Algumas perguntas foram direcionadas para um dos debatedores, mas as perguntas nós vamos abrir espaço para os dois mostrar esses pontos sobre as perguntas. A primeira seria o que o vereador Valdir, mas nós vamos ver com os dois. O que pensa o vereador sobre a liberdade sindical, o fim do imposto sindical e o fim da unicidade dos sindicatos. Como foi para ele? Repete as perguntas, por favor. O que tu pensa sobre liberdade sindical, o fim do imposto sindical e o fim da unicidade dos sindicatos? Olha, eu defendo os sindicatos porque os sindicatos ele é uma ferramenta importante para o trabalhador. Os sindicatos, é claro que eu fui em muitas empresas que eu trabalhei, eu fui membro da CIPA, eu fui delegado sindical, embora não tenha sido presidente de nenhum sindicato, nem fiz parte de diretoria de sindicato, mas eu percebia como os empresários eles olhavam para os membros do sindicato. Aí o questionamento por que a instabilidade de trabalho para o sindicalista. Eu atuei dentro de empresas que, se o sindicalista não tivesse estabilidade, no primeiro dia que ele entrou para o sindicato, ele seria demitido, porque defendia o direito dos trabalhadores e era contra a exploração por parte dos patrões. E eu acho que existe algo que é muito difundido e de alguma forma tentam passar para a sociedade, que a contribuição sindical obrigatória ou a exigência de um dia de trabalho, um dia de um trabalhador, ele ser uma contribuição para que o sindicato possa se estruturar, eu acredito que isto é um valor mínimo que um trabalhador ele pode estar oferecendo para que um sindicato que defenda sua categoria, mas ninguém obriga um sindicato, um trabalhador a ser sindicalizado. O trabalhador ele tem a liberdade de se sindicalizar ou não, e aí a contribuição para o seu sindicato de forma permanente, ela se dá através de uma relação associativa. E quando uma categoria ela conquista um avanço coletivo, não é só o sindicalizado que as recebe. Toda aquela categoria recebe. É por isso que todos os trabalhadores de uma determinada categoria, eles contribuem com um dia de trabalho no ano para que o seu sindicato possa o defender. Porque eu defendo as questões coletivas. Esta relação individual fragiliza. É muito bom para o patrão, para o empresário, tratar de forma individual com o trabalhador, porque é a relação do Davi e Golias. Né? Mas quando tu tem o sindicato com um instrumento coletivo para negociar com o patrão, aí muda a força. Porque os empresários, os patrões também têm contribuições do seu sindicato patronal, ou não existe sindicato patronal? É claro que existe. E a Fiesp, e os S's, que também são contribuições obrigatórias por parte dos empresários, que a gente sabe que sustenta as grandes federações
dos empresários, dos patrões, que também são cobranças e são pagamentos para sustentar aquela instituição sindical. E os trabalhadores também têm o direito de ter isso. Eu discordo praticamente 100%. É lógico. Eu acho que se o trabalhador, eu gosto muito mais de partir do certo individualismo metodológico, né? Se o trabalhador reconhece um valor no serviço, no trabalho realizado pelo sindicato, eu acho que ele certamente vai ser muito feliz, ficar muito feliz de se sindicalizar. Hoje, se a sindicalização não é obrigatória, o pagamento do imposto sindical é. E acho que isso é um problema sério. Isso faz com que se criem, na verdade, na prática, verdadeiras máfias sindicais desconectadas da realidade e do interesse do trabalhador em boa parte das classes, e acaba, enfim, e a gente tem visto que essas centrais sindicais, o grande interesse deles é de se opor a mudanças nas relações de trabalho, é de se opor a mudanças na forma de financiamento dos próprios sindicatos e na manutenção de governo A ou B, que, não sei vocês, mas para mim não deveria ser a função de um sindicato. Provavelmente, se eles fossem realizar uma enquete dentro dos sindicatos, algo que eles não fazem, que eles não precisam, basicamente atender diretamente ao interesse do sindicato trabalhador sindicalizado, eles provavelmente descobririam que é muito mais do interesse do trabalhador que o sindicato foque sua atuação na melhoria do dia a dia, na melhoria das condições de trabalho, na melhoria das condições assistenciais, assistência jurídica, assistência, enfim, até gerar oportunidades de lazer para a família do trabalhador, do que se focar em defender o presidente A ou B, como tem feito as grandes centrais sindicais ao longo dos últimos anos. Um outro problema grave também é a unicidade sindical, na minha opinião, o fato de que o trabalhador não tem oportunidade de... ou seja, é um sistema feito para dar errado. Ele cria uma rede de incentivos que geram injustiças, geram alocação ineficiente de recursos e não melhoram a situação dos trabalhadores. O trabalhador é obrigado a contribuir com um sindicato que ele não pode escolher, um sindicato que, enfim, ele não são obrigados a prestar contas também, esses sindicatos, do dinheiro público que eles recebem, além desse imposto sindical. Aqui no Rio Grande do Sul ainda a Justiça do Trabalho tornou obrigatória a contribuição assistencial, o que gera um problema adicional e, na minha opinião, prejudica o trabalhador no seu dia a dia, além de, obviamente, tirar uma parte do seu sustento que ele poderia, e aí deveria ter o direito de ter a liberdade de escolher o que vai fazer com o dinheiro. Aqui a gente já tem uma diferença muito difícil. Eu acho que o trabalhador precisa ser mais livre e precisa ser tratado mais como adulto e menos como um instrumento para a consecução das finalidades e vontades das centrais sindicais, como infelizmente é hoje no Brasil. Então, além do fim do imposto sindical, que já está em um debate relativamente avançado no Congresso, eu acho que a gente precisa também avançar em direção ao fim da unicidade sindical. A gente precisa ter mais convicção. Eu também acho que os sindicatos são estruturas importantes de representação dos trabalhadores, mas eu não acho que eles deveriam ser obrigatórios e nem deveriam deter monopólios na sua atuação. E esse é, na minha opinião, claramente a receita para um desastre, como vem sendo as relações sindicais no Brasil, pautadas pela corrupção, pautadas pela desconexão com a realidade dos trabalhadores e pautadas pela cooptação por partidos políticos. Mas eu reitero, acho que os sindicatos têm um papel importante na construção de melhoria desse país, desde que atuem de forma voluntária e nunca de forma coercitiva, de forma que se utilize de monopólios legais. Só retornando a esse tema, eu entendo que a contribuição é somente pelo associativismo, quando o trabalhador opta por se associar ao sindicato, e ele fica muito vulnerável. Eu, como trabalhador, já vivi isto em empresas que proíbem os seus funcionários de se sindicalizar. Se o funcionário é sindicalizado, vai para a rua no outro dia. E aí, se não existir uma estrutura mínima
que garanta. Eu sei que tem muitos sindicatos, centrais sindicais, que atuam de forma que não condiz com aquilo que nós defendemos. Mas, quando se fala em sindicatos para defender uma categoria, eu também acho que a unicidade, eu não consigo enxergar, eu sendo metalúrgico, eu me associar ao sindicato dos moveleiros. Eu acho que se eu sou metalúrgico, eu tenho que ser associado ao sindicato daquela minha categoria. Porque o que o empresário defende? Ele defende, quanto mais fracionada a categoria, mais fácil fica de manipular. Então, a questão da exigência, eu conheço muitas empresas que proíbem os seus funcionários de se sindicalizar. Então, é por isso que eu entendo que a contribuição de um dia do seu trabalho para ajudar a organizar o seu sindicato, e é lógico que os associados ou os trabalhadores têm que cobrar transparência dos sindicatos, e também o aparelhamento político, eu também sou contra, mas nós não podemos também ignorar que quando um sindicato ele defende determinados projetos políticos, independente de partidos, é porque ele se identifica com aquilo que aquele político está defendendo. Se é alguém que defende os direitos dos trabalhadores, se é alguém que defende a cidadania, e o sindicato também defende isso, é lógico que isso aproxima, e é lógico que ele esteja. Eu não concordo com levar para o lado do aparelhamento político os sindicatos, mas eu acho que não dá para a gente ignorar de que determinado segmento sindical apoia a outro. Tem a Fiesp, por exemplo, é uma entidade que defende a categoria empresarial. A Fiesp defende um partido político. Né? A Fiesp defende os partidos políticos que são os defensores, inclusive, da reforma trabalhista. A Fiesp, ela patrocina, inclusive, aqueles que apoiam a reforma trabalhista. E aí, cada vez mais eu me convenço de que eu estou do lado certo. Eu estou contra a reforma trabalhista porque, exatamente pela reforma trabalhista sendo patrocinada por determinados setores da sociedade que são contra os trabalhadores. Posso fazer só uma técnica isso? Enfim, se eu começasse a elencar as discordâncias aqui, provavelmente a gente estaria extrapolando o tema, mas acho que eu discordo profundamente dessa visão que busca contrastar e colocar como em conflito o capital contra o trabalho. Né? Esse próprio empacotamento dessas duas categorias, como se fossem circunstâncias totalmente desconectadas, acho que vem ainda de talvez uma influência marxista na construção do nosso direito do trabalho, que é um direito construído em cima dessa ideia de conflito entre capital e trabalho, que é um conflito fictício. Capital e trabalho são inerentemente instâncias cooperativas, sem a qual um não vive e o outro também não sobrevive. Capital precisa do trabalho e o trabalho precisa do capital. Quanto mais a gente trata essas duas instâncias como instâncias conflituosas, instâncias contrastantes, instâncias definitivas, como assim, tipo, o trabalhador é sempre coitadinho e o empresário é sempre mal intencionado, a gente vai ficar nessa situação lamentável do país. O dono da carrocinha de cachorro quente tem um ajudante, consequentemente ele é um empresário, um empregador, capitalista, e ele deve sofrer as penalidades do direito do trabalho, que estabelece que indúbio pro operário. Ou seja, uma justiça que já opta por ser parcial de pronto, a priori, antes da devida experiência. Tem tanta coisa equivocada que a gente, talvez um ano inteiro de debates não fosse cobrir o fato de que o direito do trabalho brasileiro, a forma como as relações trabalhistas no Brasil são reguladas, ela parte de uma premissa equivocada, de que capital e trabalho estão em permanente, inegável e inexorável conflito. Uma visão marxista
que, ao longo da história, se mostrou equivocada, como diversas predições de Karl Marx e seus discípulos se mostraram equivocadas. Capital e trabalho precisam estar em cooperação e não existe isso especialmente hoje, quando cada trabalhador precisa ser um empreendedor e cada empreendedor trabalha necessariamente muito mais de 44 horas semanais. Quem aqui é empreendedor, ou conhece o empreendedor, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então não existe essa divisão e essa visão mais de que o empregador capitalista é aquele cara gordo, fumando charuto com uma cachola, que quer explorar o trabalhador. Eu não estou dizendo que foi isso que o Valdir levantou, é claro, mas eu vejo em boa parte dos debates esse tipo de visão ainda norteando os nossos rumos. Então eu acho que a gente precisa avançar para além disso, porque esses são os valores culturais subjacentes a todo esse debate que a gente está tendo aqui. Se a gente deve forçar os trabalhadores a pagar imposto, se a gente deve forçar eles a escolherem o sindicato definido por lei, porque afinal eles não vão saber escolher por conta própria. Eles precisam que alguém lá em cima, que obviamente alguém lá em cima é alguém envolvido em uma relação totalmente sem escrúpulos, totalmente suja com ambos os lados, seja o lado sindical quanto o lado patronal. Inclusive eu sou contra a obrigatoriedade de imposto patronal. Fizeram muitas perguntas, então a gente vai dar uma filtrada, porque o Renan tem um compromisso, né, precisamente. Então eu selecionei aqui 2 perguntas. A primeira agora é as opiniões de vocês sobre trabalho intermitente e eleição por um acordo e home office. Começar? Eu acho que é uma adequação necessária à realidade do trabalho, como eu vinha falando antes. O trabalho intermitente não só é algo que se adequa às necessidades das novas formas de organização do trabalho e das empresas, mas também eu vejo várias outras vantagens também. A primeira delas é o fato de que cada vez mais pessoas optam por ter horários de trabalho diferentes dessa rotina de 8 às 6 da tarde. Cada vez mais pessoas optam por trabalhar até mais tarde. E isso é algo que a CLT acaba tornando proibitivo no seu estado atual, pelo fato de obrigar o trabalhador que trabalha trabalho noturno a ter um adicional. E o trabalhador que trabalha mais horas por dia, ele termina, a empresa ser obrigada a pagar um adicional. Quando eu conheço muita gente, enfim, que preferiria ter um trabalho intermitente, preferiria ter uma maior flexibilidade, preferiria, por exemplo, trabalhar 12 horas num dia e não trabalhar no outro, poder se dedicar a outras atividades, poder ter mais de um emprego, poder se dedicar a estar com a família, que hoje o fato de termos um trabalho das 8 às 6 acaba criando uma série de inconvenientes sociais e econômicos. Por exemplo, aqui em Santa Maria, hoje não seja um problema tão grande ainda, mas nas grandes cidades, engarrafamento é algo que ceifa, não só ceifa a vida de milhares de pessoas por conta de acidentes, mas também rouba horas valiosas do dia do trabalhador. Ele poderia estar com a sua família, ele poderia estar se qualificando, ele poderia estar numa atividade de lazer, e é impedido disso porque ele é obrigado a entrar no trabalho às 8, é obrigado a sair às 6, 5h30, enfim, e acaba pegando a hora do rush, acaba levando 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para chegar em casa. Além disso, a própria violência nas cidades é impactada por essa rigidez no horário de trabalho. Até cidades relativamente grandes, como Porto Alegre, acabam sofrendo disso. Após determinado horário, não se vê viva alma nas ruas. Um cenário bem diferente de uma cidade como São Paulo, que é uma cidade que, enfim, precisa funcionar. Então, a CLT lá acabou se tornando uma mera sugestão, em boa parte das vezes. Porque a grande maioria dos trabalhadores são informais, ou são pessoas de alta qualificação, para quem esse não faz diferença, e acabam trabalhando à noite, acabam trabalhando de madrugada, porque tem que trabalhar. E eu acho preferível que essas pessoas trabalhem sob um regime formal, que lhes garanta um contrato de trabalho, que lhes garanta uma previsibilidade, como é o caso da própria previsão de trabalho intermitente, e que vai proporcionar uma melhoria na alocação de recursos, uma melhoria na produtividade do trabalhador, e que mais vagas de emprego possam ser criadas também, nesse momento de crise em que tem milhares de pais de família, mães de família, sem ter um sustento e condições de botar alimento nas suas casas.
demissão como acordo e Assim, coisa também, demissão por comum acordo, hoje demitir no Brasil se tornou algo muito caro, porque acaba encarecendo o próprio contrato, processo de contratação. Eu sou da ideia de que ninguém tem o direito social à propriedade sobre uma vaga de emprego, ninguém pode ter propriedade sobre uma vaga de emprego, assim como o empregador não tem direito de propriedade sobre o trabalhador, ele não tem direito a manter o trabalhador trabalhando contra a sua vontade. E o trabalhador não tem o direito também a que o empregador lhe mantenha contratado contra a sua vontade. Eu acho que quando a gente passar a ter uma visão mais adulta em relação a isso, em relação a esse acordo, em relação ao respeito à autonomia da vontade, a gente vai ter uma situação melhor para ambos. Por mais que pareça aterrador o fato de que mas vai facilitar a demissão, a gente dificultar a demissão ou proibir a demissão. Imagina você se a demissão fosse proibida no Brasil. O que aconteceria? Ninguém ia ser demitido? Talvez. O problema é que ninguém ia ser contratado também. Porque imagine você se tivesse que manter o trabalhador. A gente, especialmente frente às mudanças nas matrizes produtivas que passa o país, a gente não sabe nem se vão existir certas profissões ano que vem. Como é que a gente vai esperar que se tenha contratos perpétuos, contratos que não podem ser modificados, que não podem ser revisados? Acho que isso acaba, por mais que seja mais uma medida bem intencionada, acaba criando obstáculos para a contratação, porque se o empregador vir que não vai poder demitir a pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai procurar ter todas as formas possíveis de checagem e vai procurar todas as formas de evitar contratar uma pessoa, vai buscar mecanização, vai buscar comprar mais equipamentos que substituam a fonte de trabalho e vai diminuir, obviamente, as vagas de trabalho. É um custo alto, mas que, infelizmente, ainda assim é mais baixo, seria mais baixo do que o custo de contratar um trabalhador indemitível. Home office também, hoje é a realidade de muita gente que quer estar mais perto da família, que quer estar trabalhando no conforto de casa, mas algumas mentes iluminadas acreditam que o trabalhador estava escravo por trabalhar de home office. Eu, pessoalmente, sempre preferi trabalhar de home office. Nas oportunidades que eu tive de trabalhar de carteira no escritório, para mim foi realmente algo que eu não me adaptei. Porque justamente eu gosto de trabalhar horas variadas, eu gosto de trabalhar em uma carga horária extensa, mas gosto de trabalhar nas condições do meu próprio ambiente. Acho muito mais favorável e tenho certeza que cada vez mais pessoas têm essa percepção também e que isso também diminui custos de trabalho, diminui custos de transporte, diminui custos de manutenção de espaço para as empresas, diminui custos de administração. Enfim, acho que isso são avanços importantes que merecem sim ser recepcionados pelo nosso ordenamento jurídico. Trabalho permanente, como acordo, Bem, o trabalho intermitente eu já tinha, inclusive, na minha primeira apresentação, transcorrido um pouco sobre isso, mas eu quero aqui deixar claro que quando se fala, se coloca que existe uma visão do trabalhador e o empresário e o patrão, que existe determinados setores, enfim, que colocam como um distanciamento, que existe meio que um litígio de que o patrão é inimigo do empregado e o empregado inimigo do patrão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, tem uma boa parcela de patrões que são conscientes e que respeitam, valorizam a lei do trabalhador, valorizam, respeitam e entendem que o trabalhador tem que ter dignidade, tem que ter cidadania, mas tem também uma parcela que enxerga o trabalhador, como eu falei anteriormente, como um objeto, e enxerga o trabalhador como um peso, como algo que eu estou pagando porque eu sou obrigado a pagar, mas se eu pudesse, eu daria para ele o mínimo possível, mas já que ele tem direito, eu sou obrigado a pagar,
E quem é que garante esses direitos? São as leis trabalhistas. Então, é por isso que são necessárias, né, as leis que amparam o trabalhador e que defendem deste tipo de visão empresarial, desse tipo de visão de patrões. E eu entendo, talvez, aonde o meio que a gente convive, com quem a gente dialoga, eles são muito diferentes e antagônicos, porque quando é dito que quantos trabalhadores gostariam de ter essa liberdade de trabalhar em 2 horas ou 3 horas, trabalhar à noite e receber o mesmo valor que ganha de dia, essa liberdade toda de trabalhar, isto é o grande sonho dos patrões. O grande sonho dos patrões. Porque o trabalhador é lógico que se ele prefere uma garantia, que ele saiba que vai trabalhar tantas horas dentro de um contrato, que ele vai trabalhar aquele mês e que no final do mês ele vai receber aquele valor garantido por lei, que ele não vai ficar numa possibilidade de trabalhar algumas horas. E é lógico que quem trabalha à noite, ele tem que receber por isso. Por que não? Porque dentro da questão biológica do ser humano, a noite, quem tem a noite para repousar e para descansar, ele com certeza vai ter uma melhor qualidade de vida, porque o dia, né, alguém experimenta dormir durante o dia e ficar à noite acordado. Tenho certeza que a grande maioria ele vai estar mais cansado e vai ter mais dificuldade de raciocínio. Eu digo isso porque a minha esposa trabalha, um mês ela trabalha à noite e outro mês ela trabalha durante o dia. E eu percebo, né, o quanto muda, né, no seu dia a dia esta diferença. Então é lógico que quando trabalha no turno à noite, tem que ter uma diferença por isso. E na questão os dispositivos do trabalho intermitente, já falei que eu discordo completamente, acho que isto é nefasto para o trabalhador. E a demissão de comum acordo. Olha, da forma como que foi dita aqui a questão da demissão, parece que quem contrata um empregado hoje por a lei atual, ele está proibido de demitir. Pelo contrário, hoje você sabe que só tem estabilidade no emprego quem entra no trabalho através de concurso público. E assim mesmo, essa instabilidade, ele tem um estágio probatório e tem, inclusive, algumas regras a serem cumpridas. O trabalhador, dentro da consideração das leis trabalhistas vigentes hoje, o patrão pode demitir a hora que quiser, a hora que bem entender. Agora, se nós fragilizar estas imposições legais hoje que protegem a rotatividade, ela vai ser muito, com certeza, ela vai possibilitar, vai possibilitar que os patrões estejam a todo momento trocando, e até porque reduz aqui uma série de encargos, quando mesmo a proposta aqui reduz a multa do fundo de garantia, reduz o tempo de aviso prévio e tal. E isso favorece a quem? Mais uma pergunta, eu repito essa pergunta. Favorece a quem? Nós estamos falando de uma reforma trabalhista que beneficia o empregador.
não beneficia o trabalhador, não tentem convencer de que isso beneficia o trabalhador. Nós, inclusive, nos países onde houve essa flexibilização trabalhista, das leis trabalhistas, a resposta não foi um grande aumento no emprego, e sim um aumento da precarização do trabalho. O aumento da precarização e da garantia de uma vida mais digna para o trabalhador. Então, nós sabemos que, não se falando dos pequenos empreendedores, os pequenos e médios, mas os grandes empresários, o grande sonho é ver essa reforma trabalhista aprovada e implementada para que eles possam ter mão de obra barata aqui no Brasil para competir com seus produtos no mercado internacional. Por que nós todos os dias aqui, tudo que nós compramos, tu olha ali, da onde foi fabricado? Na China. Na China, grande parte, né? Então, nós queremos que a mão de obra se torne, essa relação da mão de obra seja algo de forma barata, para que possamos, não para que tenhamos mais empregos aqui no Brasil, mas talvez para competir com a mão de obra barata aqui e buscar essa competitividade com o mercado externo. Essa próxima pergunta aqui. Que horas são? Mas essa pergunta já para fechar mesmo, assim, que é bem... É só para justificar que eu às 19 horas eu inicio meu trabalho na rádio, e então eu tenho que ter esse tempo para chegar até lá. E por isso que senão eu gostaria de continuar esse debate aqui até mais tarde, porque é um tema que eu acho importante debater, mas peço desculpas até por esse tempo restrito, mas não posso abrir mão disso. Quais serão os piores pontos da reforma trabalhista proposta, na sua opinião? Eu inclusive já citei aqui a negociação, o negociado sobre o legislado, para mim, um dos piores, os piores pontos, porque tu tira a condição, tu coloca o patrão, o empresário, o empregador, você negocia com o seu empregado. Isto é uma instância superior, isso é mais importante do que o Estado mediar esta relação. Então, aquilo que eu falei é uma diferença de força enorme. Só na história que o Davi venceu o Golias, mas nesta relação é o trabalhador. Às vezes o trabalhador, com toda a sua humildade, o trabalhador que sabe que precisa, né, daquele emprego para dar alimento para o seu filho, para a sua família, e aí ele tem que estar frente a frente com o seu empregador, que está enxergando como uma peça de reposição que facilmente ele pode repor. Então esta questão do negociado sobre o legislado, para mim, é uma das questões extremamente nocivas aos direitos dos trabalhadores. Também tem uma questão, eu também acho que o trabalho intermitente também é algo que é muito prejudicial. Tem uma outra questão que eu não toquei aqui, com relação às mulheres grávidas, né? As mulheres grávidas, em caso de insalubridade de grau leve ou médio, será necessário atestado médico que recomende o afastamento durante a gestação. Então, eu acho que isto vai colocar em risco até a própria questão de uma gestação, de uma vida. Tu trabalhar numa situação insalubre durante a gravidez,
Isso poderá comprometer a saúde, não só da mãe, mas comprometer principalmente a saúde desta vida que está sendo gestada, que vai vir ao mundo. Então, eu não vou me alongar, porque o tempo já está acabando, mas são tópicos assim que nós teríamos, como já foi dito pelo Fábio, que eu tenho certeza que nós iríamos aqui até a meia-noite, aqui com muito assunto, pelo menos, né? No mínimo isso, mas são alguns tópicos que eu coloco aqui. Eu acho que, em termos gerais, a reforma trabalhista ela traz algumas mudanças adequadas. Eu, obviamente, acho que ela é ainda muito branda para o que poderia ser feito. Eu, no entanto, creio que ela seja uma reforma hoje possível, apesar de não ser ideal. Como um mero exemplo, eu até comentei no início, né, que ela não retira nada, efetivamente, o que é um fato que, infelizmente, não foi contestado aqui. Ela não retira nenhum direito trabalhista. Mas tem uma coisa que me incomoda profundamente, não só como trabalhador, e eu também... Eu tenho, inclusive, hoje, carteira assinada, até uma das perguntas que o Yoshi me mostrou aqui era se eu já tinha tido carteira assinada, se já tinha empregado alguém. Sim, já tive, e sigo tendo como professor universitário. E foi algo que sempre me incomodou profundamente, que é o FGTS, que é uma parcela da nossa remuneração que o governo mantém para depois nos devolver. Só que, claro, existe uma coisa chamada inflação, que corrói o valor desse dinheiro que fica nas mãos do governo e não é corrigido à altura da inflação. Então é uma espécie de confisco, que quanto maior o tempo de trabalho, maior o salário, maior é o confisco governamental. Acho que é algo que precisa ser abordado de forma mais contundente. A imoralidade, até a própria ilegalidade do FGTS, que é mais uma demonstração de como o governo nos trata, na melhor das hipóteses, como crianças, e na pior das hipóteses, como paspalhos, que não percebem que estão tirando o nosso dinheiro. O empregador vai lá e deposita aquele valor numa conta para ficar lá, e o governo usa esse valor para habitações sociais, teoricamente, mas a gente sabe que acaba indo para as mãos, muitas vezes, de grandes empresas para construir empreendimentos supostamente sociais. E mais uma demonstração de que o trabalhador no Brasil não tem autonomia para decidir o seu futuro, para decidir o que faz com o seu dinheiro. Então eu gostaria de ver a questão do FGTS abordada de uma maneira mais contundente e revista o quanto antes do Brasil, para que o trabalhador tenha o dinheiro efetivamente e manter o dinheiro e o fruto do seu trabalho consigo. E não ficar dando para o governo, e não ficar dando para grandes empreiteiras para que construam o que quiser. Bem, eu, como disse, eu tenho uma série de perguntas que foram formuladas e eu peço desculpas por não ter a oportunidade de continuar aqui para abordá-las e respondê-las, mas eu agradeço ao Fábio, agradeço a todos vocês pelo convite e espero ter contribuído minimamente para este debate, mesmo que ele tenha sido reduzido no tempo. Quero dizer que estou aberto para debater esses temas que, de alguma forma, são polêmicos, mas eu quero dizer que não fujo destes debates por entender que eu represento uma visão de sociedade, represento aqui, quando eu estou me colocando e de forma muito convicta, contrário à reforma trabalhista, é porque eu não quero de forma alguma aqui dizer que eu, como foi colocado também, talvez que o trabalhador muitas vezes é vitimizado e tal. Não, eu não me coloco como vítima. Eu acho que os trabalhadores, eles precisam da proteção de uma lei que possa o tornar, pelo menos, mais fortalecido, seja pelas negociações coletivas dos seus sindicatos, ou seja, pelo amparo de uma lei que é vista por quem emprega como uma lei que é prejudicial e é vista pelos trabalhadores como uma lei que é boa para proteger os seus direitos. E é por isso
por ouvir, por falar, por conviver, por conversar cotidianamente com os trabalhadores, é que eu estou cada vez mais convencido e cada vez sou mais contrário a esta reforma, e numa outra oportunidade nós poderemos também, se assim for possível, falar sobre a reforma previdenciária, que também é algo que está existe uma grande pressão por parte do poder econômico, principalmente os grandes banqueiros, que têm um grande interesse nessa questão da reforma da Previdência, que a gente poderá debater num outro momento. Aqui, com certeza, todos vocês, eu possa até ter contrariado, com certeza, a visão de muitos de vocês aqui, muitos jovens, que serão, aqui com certeza, são ou serão futuros empresários, ou serão futuros trabalhadores, estarão no mercado de trabalho, seja de um lado ou do outro, com certeza, estão interessados, por isso estão aqui. Então, agradeço a todos, agradeço este alto nível do debate por parte do Fábio, porque eu acompanho, sei que o Fábio tem debatido esses temas todos pelo Estado, pelo país, e tem uma experiência enorme, preparado para defender isto que ele acredita e tem as suas convicções. Eu quero afirmar para vocês aqui que, além dos meus debates feitos como vereador aqui na tribuna e debates conversando com as pessoas, eu nunca preparei um debate sobre esses temas, eu nunca palestrei numa universidade, eu nunca fiz um trabalho teórico sobre isso, mas eu acredito que a minha vivência, tanto como trabalhador, e a minha vivência com os trabalhadores, me torna, me deixa em condições de poder debater esse assunto, trazendo aqui para esse debate aquilo que a grande maioria dos trabalhadores defendem e pensam. Então, agradeço a todos vocês, e se pude contribuir, eu me coloco à disposição, e mais uma vez agradeço pelo convite formulado por vocês, e que possamos, juntos, sejam quem é a favor, quem é contra, sejam trabalhadores, sejam empresários, lutar por um Brasil melhor para todos nós, seja para os trabalhadores, seja para os empresários, uma Santa Maria melhor, um Estado melhor, um Brasil melhor. Isso eu tenho certeza que todos nós defendemos e todos nós lutamos. Só temos pensamentos divergentes, porque isso faz parte da nossa sociedade e faz parte da nossa democracia. Obrigado. Agradeço aos organizadores, meus amigos e colegas do Livre Santa Maria, que têm feito um excelente trabalho na divulgação das ideias da liberdade, e também em trazer debates como esse, tão relevantes para a casa do povo, que muitas vezes acaba ficando afastada da realidade da população, afastada de um contato maior com as ideias que as pessoas trazem. Enfim, acho que deu para entender um pouco melhor a questão aqui a partir desse contraste de visões. Agradeço ao vereador Valdir pelo bom nível do debate aqui. Acho que é uma questão, dentre as várias questões que vão ter que ser debatidas no Brasil e vão ter que ser reformadas nos próximos anos. Então é importantíssimo a gente estar tendo esse momento para refletir a respeito delas, para formar nossas convicções, para aprender um pouco mais com os dois lados, que certamente precisa haver esse diálogo. Acho que a nossa política carece de diálogos francos, diálogos sérios, diálogos focados em ideias, e menos focados em pessoas, menos focados em paixões partidárias, que acabam muitas vezes pautando os debates. Então, enfim, agradeço a atenção e paciência de todos e fico à disposição. Obrigado. Então, pessoal, obrigado. O Livre Santa Maria e o grupo de estudos de formação política agradece a presença de todos.